Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live na quinta-feira, 8h30. Enquanto todo mundo vai entrando, vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Daqui a pouco a Michelle deve entrar também, para a gente poder então conversar hoje sobre mais um crime patrimonial. A gente já teve outra live que a gente pôde conversar bastante sobre o delito de roubo. E no finalzinho da outra live nós conversamos um pouco sobre o delito de latrocínio. Hoje nós vamos conversar tudo sobre furto. Então nós vamos trazer tanta parte de alterações legislativas em 2018, 2019, vamos falar também da jurisprudência, de entendimentos simulados. A gente vai tentar ao máximo passar aqui conteúdo para abarcar tudo que tem de importante no furto. Enquanto todo mundo vai entrando, pessoal, na nossa live passada, depois que a gente salvou a live, a gente não sabia se já durante a live a imagem ficou distorcida ou a imagem ficou achatada, mas eu sei que quando a gente salvou, a imagem ficou um pouco estranha, distorcida. Então, caso isso aconteça hoje, a gente pede para vocês avisarem. Eu e a Michelle, nós queremos sair lindas e maravilhosas no vídeo, então eu peço a gentileza de, caso isso aconteça, porque quando a gente olha aqui, a imagem está toda correta, mas caso isso aconteça, que vocês nos avisem. Antes dessa live, eu abri no meu perfil, já que é aqui que a gente tem feito, nas quintas-feiras, às 8h30, 20h30, eu abri no meu perfil algumas perguntas, a mais comuns ali dos alunos, que a gente pudesse então responder. E tivemos algumas, referentes a, por exemplo, furto famélico, se aplica-se o princípio da insignificância ou se aplica a excludente do estado de necessidade. A gente teve várias perguntas sobre a aplicação ou não do princípio da insignificância no caso de réus reincidentes, então nós vamos falar aqui também. Muitas perguntas sobre as teorias da consumação adotadas no furto, a diferença muito importante de furto mediante fraude para estelionato, algo que a gente vê muito na prática também. A questão das qualificadoras, se a qualificadora ela é compatível com o privilégio, e aí nós vamos ver em quais hipóteses. E a alteração promovida, não agora pelo pacote anticrime, mas uma alteração que houve lá em 2018, da Lei 13.654 de 2018, se isso é considerado ali uma inovação em benefício ou não. Nós vamos ver como que era o tratamento, como é o tratamento agora, para a gente verificar se foi uma alteração, ali benéfica ou não. Bom, eu vi aqui um comentário. Não, eu não tô dando zoom, eu tô fazendo a live sempre como a gente fez, sempre como eu e a Michelle fizemos mesmo. Eu não sei se é pela quantidade de live que tá tendo no Instagram, mas infelizmente na última também deu esse erro. Pra mim aparece como se estivesse normal todas as vezes que eu faço. Então eu vou aqui convidar a Michelle e a gente vê como que fica, então, até mesmo para ver como que ela tá vendo também a imagem dela. Só esperando a Michelle entrar, pessoal. Oi, Michelle. Boa Tudo noite. bem? Boa Tudo noite. Então, eu vejo a minha imagem normal. Você vê a sua imagem normal bem? Eu também? acho que tá normal, aparentemente É, sim, é, né? porque foi o que aconteceu na passada. Eu vi como a gente sempre faz, pra mim tá normal, da mesma forma. E aí, quando salva, que da última vez ficou a imagem bem estranha, né? Ficou bem. Ficou Mas cara de bolacha. a gente quer sempre estar linda e o Instagram fica boicotando a nossa beleza. Ai, Michelle, vou te falar. Ai, gente. Qualquer coisa o povo ouve só o áudio da live, que tá tudo certo, né? É, é. Não, mas tá dizendo que tá normal, que tá Ai, normal. que ótimo. Então foi só a Michelle entrar. Que coisa boa, tá vendo, Michelle? Ai, Ai, dividimos aqui a tela. E aí pois deu é. tudo certo. Uma última pergunta, só para a gente começar, pessoal, daqui a pouco, que eu recebi foi se furto de café
deve ser um fato atípico. Eu acho Não, que claramente o furto de café é um fato totalmente atípico. Como que isso vai ser considerado furto, né? Assim, não, não tem. é estado de Mas, enfim, necessidade, a pessoa às vezes está precisando totalmente. daquilo para Até sobreviver. porque, por exemplo, eu já estou acostumada a tomar café, então eu compraria em grandes quantidades, eu furtaria em grandes quantidades. Ah, Então, eu acho que não deveria ser considerado. Mas, é. gente, muito bom, né, Michelle? A gente está aqui de novo. Aham, sim. Vamos conversar hoje, pessoal, tudo sobre furto, né, Michelle, para a gente ver se a gente consegue chegar até o final do nosso roteiro. Tá aí uma coisa difícil, mas vamos tentar. Para a Aham, gente começar, pessoal, a gente vai falar de todo o artigo 155. Apesar de ser só um artigo, todo mundo sabe que é cheio de detalhes, de sim. parágrafos. Então, nós teremos que analisar um 155 por completo, se der tempo. A gente fala do 156 ao final, o furto de coisa comum. Não é muito comum cair em prova, né, Michelle? A gente não vê ali questões, então a nossa prioridade, claro, é tratar daquilo que é mais importante, tanto na prática quanto para as provas. Com certeza, o delito de furto é um delito costumeiro, né, dentre os patrimoniais. Ele e o delito de roubo é o que a gente mais vê, seja na minha porta de entrada ali da audiência de custódia, na justiça comum estadual é o delito mais costumeiro. Então, é muito importante a gente saber todas as suas características. Nós vamos começar então, pessoal, falando um pouquinho das características gerais do furto. Depois nós vamos avançar para os parágrafos e aí sim trabalhar alguns detalhes mais importantes. Ali no 155 a gente tem subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Então, o furto na sua modalidade simples, cabe suspensão condicional do processo. Lembrando que, apesar da suspensão, o artigo 89, que prevê suspensão condicional do processo, estar lá na Lei 9.099, é um instituto que não é aplicável só no juizado especial criminal, porque leva em consideração essa pena mínima. Então, se for isoladamente ali um furto simples, em que o agente preenche as demais condições, ele pode receber a suspensão condicional do processo. Nós temos um bem jurídico tutelado, então, que é a propriedade ou a posse legítima. E aí eu tenho algumas questões, Michele, para a gente conversar, que eu anotei no meu roteiro, que se refere ali, como o artigo fala coisa alheia móvel, queria que a gente falasse um pouco sobre a questão do ser humano, sobre a questão do cadáver Aham. e também a questão de furto de coisas que nunca tiveram donos ou coisas abandonadas, que é aquela previsão do Código Civil do artigo 1263. Legal. Vamos falar sim, Lorena. Então, o coisa alheia móvel pressupõe, então, que também não haja um consentimento dessa vítima, do ofendido, Sim, já que eu estou diante de um bem jurídico disponível. Patrimônio, diferentemente da vida, sim. é um bem jurídico disponível. Então, na situação, por exemplo, em que eu consinto antes ou durante a subtração, eu percebo que eu estou sendo subtraída, mas eu consinto com aquilo, né? Um exemplo que eu às vezes falo em aula: eu estou sentada numa mesa de bar com o meu casaco assim pendurado na cadeira. Eu vejo que se Aham. uma pessoa, né? Essa pessoa vai furtar o meu casaco. Mas no instante que ela está furtando, eu percebo que é uma pessoa de rua que está passando frio, que precisa daquele casaco. Eu digo, não, pode levar. Nesse caso, não haveria, a conduta seria típica diante do meu consentimento. Agora, se ele subtrai, eu não percebo, e posteriormente eu digo, não, tudo bem, né? Eu consinto com essa subtração, aí, neste caso, nós não teríamos a possibilidade do afastamento da figura típica. A figura típica se caracteriza sim, né? Caso haja a devolução do bem, aí nós temos lá a possibilidade do arrependimento posterior, mas o consentimento Sim, posterior da vítima não tem efeitos sobre a tipicidade, né? Você perguntou também sobre o cadáver, né? também isso. O cadáver é coisa fora do comércio. Em regra, o cadáver não tem um valor financeiro, um valor econômico, não há interesse numa troca em relação a isso. O interesse quanto ao cadáver é um interesse que esteja ali
vinculado ao sentimento dos entes, das pessoas, né, dos herdeiros ou dos parentes daquelas pessoas que ficaram. Mas há situações em que, por exemplo, esse cadáver pode ter sido afetado ao patrimônio de um museu, que seja algo de valor histórico, né? Ou que esteja vinculado a uma faculdade de medicina em que ele seja utilizado para fazer pesquisas, para fazer estudos, né? Então, nestas situações, nós podemos cogitar aí de um valor econômico, aí poderíamos cogitar, a doutrina diz, no furto do cadáver. Mas, como regra geral, se acontecer alguma coisa com o cadáver, a gente tem lá aqueles crimes específicos, né? A subtração de cadáver, vilipêndio, que estão lá naqueles crimes contra o sentimento religioso, né? Lá para frente no Código Penal. Bom, e quanto às coisas que nunca tiveram dono, as coisas abandonadas, né? Res nullius e res derelicta, que são conceitos aí bastante antigos lá, de direito romano. A gente até pensa, hoje em dia não existe mais coisa abandonada, não existe mais coisa sem dono, né? Mas nesses casos também não haveria furto. E eu costumo sempre mencionar um caso que eu me deparei na minha prática de defensora e recentemente, não tem muito tempo. Aqui numa região administrativa do Distrito Federal, tinha uma família de posses, né, que eles moravam num apartamento, num local, e mantinham essa casa. Era uma casa que eles haviam recebido de herança. Essa casa funcionava como uma espécie de um depósito para tudo que eles não queriam, para que tudo que eles inutilizaram, que eles não queriam lá no apartamento, eles levavam para essa casa. E essa casa não tinha, assim, absolutamente nenhuma manutenção. Era uma casa cujo portão não tinha cadeado, não tinha cadeado, assim, não tinha nada protegendo. Era uma casa que ficava, assim, bastante visível, bastante aberta. Se podia ver pelas vidraças o que tinha lá dentro. E existiam 2 catadores de recicláveis, desse pessoal que anda com aqueles carrinhos, né, revirando os lixos, que eles passavam todos os dias ali e viam que naquela casa não morava ninguém, mas que ali tinha um monte de coisa dentro. Tinha um monte de papelão, tinha livros, tinha coisas ali na garagem, tinha muita coisa assim reciclável, né? Então, um determinado dia, esses rapazes resolveram entrar lá e fizeram uma limpeza. Eles levaram tudo. Eles levaram panela velha, aquelas panelas queimadas com cabo retorcido, levaram bebida vencida, levaram livros, levaram revistas, levaram tudo que estava ali, né? E a vizinhança viu e esses indivíduos foram presos em flagrante, furto, qualificado pelo concurso de agentes, porque eram 2. E foram presos e ficaram presos e denunciados porque tinham passagem anterior, aquela coisa toda. Quando chegou na audiência, que eu me deparei com aquilo, eu falei, meu Deus! E aí sentou a vítima, uma senhorinha. E ela falou, olha, eu perguntei para ela, falei, a senhora atribui algum valor econômico a essas coisas? A senhora usava essas coisas eram de utilidade da senhora? Ela, não! Esses rapazes aí, eles me fizeram um favor, porque teria que eu contratar um caminhão para limpar aquela casa, porque eu ia ter que dar um destino naquilo, estava juntando muita coisa. Eu não queria mais aquelas coisas, mas eu não sabia o que fazer. Então, eles me fizeram um favor. Quando ela falou isso, eu só olhei para a juíza, dei um sorriso. Não precisa falar mais nada, né? Esse é um dos motivos pelos quais muitos defendem que o furto deveria ser outra espécie de ação penal. Né? Houve a modificação no estelionato, por que não ter se estendido para o delito de furto? Esse é um exemplo claro. Sim. É o total desinteresse da vítima naquilo. Os vizinhos é que chamaram a polícia e tal. Então, de fato, concordo plenamente. Essa era uma das minhas conclusões. Eu lembro até que o promotor que estava lá comigo na audiência, quando acabou a audiência, ele falou exatamente isso. Ele falou, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Isso tinha que ser, né, submetido à representação, ação penal pública condicionada, porque não tem sentido nenhum isso. E ainda que essas coisas não fossem abandonadas, digamos assim, nós poderíamos alegar tranquilamente o princípio da insignificância, porque não tinha valor econômico nenhum aquilo, né? Era tudo o resto, lixo, assim, coisas abandonadas mesmo, que serviriam para reciclagem, que dariam ali alguns trocados para aqueles rapazes, mas que para a dona mesmo não significou nada do patrimônio dela, né? Nada.
Pelo Isso. contrário. Esse já estava no momento da ação penal, que você já era audiência de instrução, já. Era. Entendi. Então, foi o caso de absolvição mesmo. Porque Foi, foram o colega está absolvidos. perguntando que, nesse exemplo, qual foi a solução dada. E como já estava no momento da instrução, houve uma absolvição, então. Tá, Foram tá. absolvidos. Excelente. E Bom, eles confessaram, eu orientei a confessão. Falei, confessa e diz que... A defensora, confessa e diz que vocês iam fazer reciclagem daquilo e tal, que aquilo não tinha muito valor, que vocês perceberam que eram coisas abandonadas, né? E eles foram muito bem no interrogatório, porque foi exatamente o que aconteceu, né? sim. Então não tinha nada a E esconder. aí, continuando, pessoal, ainda nas características gerais, só lembrando que a gente só tem o elemento subjetivo do dolo, não há tipo penal de culpa no furto, e que há a questão da conduta atípica do chamado furto de uso. Uhum. Eu, por exemplo, já fui muito praticante dessa modalidade de furto de uso, porque morando com os meus pais e morando com a minha irmã, que você conhece, eu sempre furtava ali uma blusinha, furtava um vestido, né? E aí preenchia os requisitos, porque eu subtraía uma coisa alheia móvel, eu utilizava momentaneamente e em seguida eu restituía. Muitas vezes ela nem descobria, mas em seguida eu restituía integralmente, sem que a minha irmã sequer descobrisse. Então essa é uma prática muito comum entre irmãs, sobretudo quando moram juntas e tem ali mais ou menos... A gente tem uma diferença de idade, mas quando adulta não faz diferença. E mesmo que não fosse, pessoal, só lembrando, se fosse mesmo caso de furto, entre irmãs, aí sim a ação penal é pública condicionada à representação, né? Só lembrando que eu já pratiquei muito furto de uso, mas graças a Deus sempre foi atípico, então eu nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhuma passagem criminal. Seguindo para o nosso próximo tópico, é o princípio da insignificância, Michele, que aí agora, né, nós temos muita coisa para conversar, porque os alunos, eles ficam tentando achar uma fórmula de aplicação do princípio da insignificância, como se não fosse uma coisa casuística, né? E a gente tem diversos julgados, entendimentos para lá e para cá, quando é reincidente ou não, quando é qualificado ou não. Então, eu queria que você tentasse, eu recebi muitas dúvidas a respeito disso, então eu queria que você explicasse um pouquinho do princípio da insignificância e tentasse sanar essa dúvida, então, dos alunos. Como que a gente pode verificar na prática a aplicação ou não da bagatela? Sim. O princípio da insignificância ou da bagatela, são expressões sinônimas, ele tem o condão de afastar a tipicidade material da conduta. Então, no espectro em que a gente analisa o conceito tripartite de crime, nós temos no âmbito da tipicidade, a tipicidade formal, que é o enquadramento do fato na norma em abstrato, e temos a tipicidade material, em que nós verificamos se há uma ofensa efetiva ao bem jurídico tutelado pela norma. Então, nesse sentido de ofensa ao bem jurídico tutelado, quando a ofensa ao patrimônio se revela absolutamente insignificante, não há que se cogitar da aplicação do direito penal como última ratio, que é como o direito que vai buscar tutelar, de fato, as ofensas mais graves ao convívio social. Então, nesse sentido, é uma criação doutrinária, da doutrina alemã, sobretudo, mas que tem ampla aplicação pela jurisprudência, aceita amplamente a insignificância, embora não prevista num dispositivo expresso de lei, não há uma disposição legal. Daí porque nós falamos numa causa supra ou extra legal de exclusão da tipicidade material. Bom, isso todo mundo sabe. O STF, até o colega comentou que nem o STF sabe bem classificar isso. Pois é, o STF tem um julgado já clássico, que é sempre cobrado em prova, que estabeleceu os vetores na aplicação da insignificância. São vetores, são conceitos jurídicos amplos, indeterminados, que falam da ausência de periculosidade, da ofensividade mínima, do prejuízo mínimo, mas, em verdade, nós sabemos que todos estes vetores, eles conversam entre si. Muitos doutrinadores dizem que o STF andou em círculos e, ao que parece, é propositadamente genérico, justamente para que o magistrado, no caso concreto, seja capaz de dar a solução mais adequada. Então, esses vetores
como o próprio nome revela, como são chamados, são vetores, são indicativos, são nortes, mas não são princípios ou regras fixas. Então, haverá situações, por exemplo, em que eu tenho o furto insignificante, o furto de barra de chocolate, o furto do desodorante, o furto do litro de bebida, mas praticado por uma pessoa que faz do furto o seu meio de vida. Daquela pessoa que semanalmente está cometendo pequenos furtos. E então, o que a jurisprudência vai dizer? Não podemos jamais chancelar um modo de vida criminoso. Então, se a pessoa hoje vai na farmácia e pega 1 litro de shampoo, semana que vem ela vai na padaria e pega lá 10 pacotes de biscoito. Daí, há 2 semanas, ela vai no supermercado e pega 1 quilo de carne. Dali a pouco ela vai no hortifruti e pega 1 quilo de não sei o quê. Então, ela está vivendo do furto. Então, isso a jurisprudência não chancela, isso não pode. Agora, há uma crítica sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque nós estamos falando de tipicidade da conduta. Tipicidade, eu não vou analisar o agente que praticou o crime, eu estou analisando a conduta ali em abstrato. E se eu analiso a conduta, eu não posso dizer que ela está sendo, por exemplo, praticada por um indivíduo que é reincidente, que ela deixa de ser insignificante por ser praticada por um reincidente. Ela é insignificante em si, a conduta. A reincidência, essas questões são afetas lá a dosimetria e individualização da pena, mas a conduta é ou não em si insignificante. Essa é uma crítica que cabe, por exemplo, em provas da Defensoria Pública, que nós não podemos adotar um direito penal do autor. Mas, para outros concursos, MP, magistratura, você deve seguir esse princípio básico de que reincidente, multireincidente, não pode ser beneficiado com a insignificância. Então, gravem bem isso. É uma dúvida que você recebeu e é uma dúvida que sempre me perguntam, mas por que nesse caso o STF disse que é insignificante e nesse caso não é insignificante? Porque tem ali as peculiaridades do caso concreto e há magistrados que têm um olhar mais garantista, um olhar mais benevolente, outros já olham totalmente diferente. E sempre vai haver a possibilidade de uma tese subsidiária, que eu sempre utilizei na minha argumentação como defensora pública, que é o furto privilegiado, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Então, não prevaleceu a insignificância, sempre tem o privilégio que pode atenuar a situação da pessoa ali quando é de pequeno valor e a pessoa é primária. Mas, grosso modo, é isso, Lorena. A insignificância, então, depende muito das peculiaridades do caso concreto. E, claro, alguns tribunais têm uma maior dificuldade em reconhecer, ao passo que outros não. Né? Em que pese, em algumas situações, a gente tenha conclusões pelos tribunais superiores, principalmente pelo STF, sobre aquelas hipóteses em que não se aplica o princípio da insignificância. Né? E isso a gente tem alguns casos que dá para a gente seguir na prática. Por exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente tem, inclusive, uma súmula dizendo que não se aplica a bagatela nos casos. A gente tem os crimes contra a administração pública, os crimes contra a fé pública, isso, a administração em geral, crimes hediondos e equiparados. A gente tem alguns parâmetros ali para seguir na jurisprudência, mas realmente quando a gente fala em crimes sem violência nem grave ameaça, como um furto, aí a gente vai para o caso concreto. E aí, no caso concreto, vem um subjetivismo. E aí, no subjetivismo, a gente encontra de tudo na jurisprudência, seja qual for o nível do julgado, né? Seja pelo juiz, seja no Tribunal de Segunda Instância, vai depender da disponibilidade de recorrer, né? Do Ministério Público recorrer da situação de insignificância para chegar lá nos tribunais superiores. Lorena, alguns colegas fizeram uma pergunta interessante. Se o delegado de polícia poderia reconhecer a insignificância. Bom, eu nunca atuei na delegacia, nunca atuei na atividade policial e a gente sabe que alguns delegados defendem. Exercem ali na sua atribuição, defendem essa possibilidade, né? A gente sabe do compromisso de alguns delegados realmente em só levar questões que realmente mereçam um tratamento penal efetivo, né? Adiante. Agora, o que é entendimento que prevalece é que não,
que como é uma questão de tipicidade, isso caberia ao membro do Ministério Público promover o arquivamento com base nessa fundamentação ou reservar aí para uma decisão de mérito do judiciário, né? Então, só como complemento. regra, o delegado não. Só complementando, Michele, essa é uma questão, claro, ela possui uma relevância para concursos de carreiras policiais. Isso. Para magistratura, defensoria, Ministério Público, a gente leva em consideração o entendimento majoritário que não pode ser adotado pelo delegado de polícia. Agora, quando a gente vai para provas de delegado, por exemplo, teve um curso recente para delegado da Polícia Civil do Paraná, e tem um tópico no edital específico sobre isso, a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. O que eles falam para defender essa hipótese? Que a lei, na verdade, ela não restringe a aplicação do princípio da insignificância só para o Ministério Público e o juiz. E o delegado, ele faz a análise da prisão em flagrante, não só pelo Código de Processo Penal, mas pela lei específica das atribuições dele, que é a 12.830, e que, imagina, ele teria que prender alguém para depois se aplicar o princípio da insignificância, ou seja, aquela pessoa ali que furtou uma barra de chocolate, ela vai ser colocada junto a outros presos, aguardar o prazo da audiência de custódia, ou seja, todo esse procedimento, todo esse custo, a colocação com outros agentes mais perigosos, para só então ele ser liberado. Então, eles utilizam principalmente esses dois argumentos, né? Sim. Uma economia no procedimento e o fato da lei não restringir a aplicação do princípio por eles. E aí eles defendem um procedimento que é muito interessante. O delegado ele não iria só aplicar a insignificância e morreria na delegacia. Ele iria enviar para o Ministério Público, como se fosse o procedimentozinho lá todo formalizado, dizendo que ele aplicou o princípio da insignificância, enviaria esse procedimento para o Ministério Público para ele realizar o controle externo, para ele verificar se realmente concordava com a promoção, né, com a adoção do entendimento pelo delegado. Então, esse é o entendimento, mas frisando, pessoal, só para concurso de delegado. Essa é uma posição ainda bem minoritária na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, bem minoritária. Né? Bom, voltando, aí, pessoal. Regra, a colega complementou, em regra, se reconhece na sentença, mas nada impede, por exemplo, que a defesa faça essa postulação em resposta à acusação e que haja uma absolvição sumária, né, em relação ao princípio da insignificância, quando revela na verdade, a necessidade da conduta. O Ministério Público pode pedir o arquivamento dos autos, né, bem no momento anterior. Isso. E aí pode já acabar ali no momento anterior com o Ministério Público promovendo o arquivamento, seja com controle judicial, seja na nova sistemática do 28, mas caso haja o oferecimento da denúncia e se chegue até a fase da resposta à acusação, pode ocorrer uma absolvição sumária, porque está previsto no 397, mas mesmo assim, supondo que continuou o procedimento e chegou na sentença, isso será reconhecido na sentença como um elemento ali prejudicial, né? Um elemento no primeiro tópico da sentença já se reconhece a atipicidade daquela conduta. Né? Isso seria a forma. Às vezes, infelizmente, aqui se fala, não, precisa da instrução, precisa ver, precisa analisar. Há uma certa resistência num reconhecimento antecipado disso. As absolvições que eu vi de insignificância sempre foram em sentença. E é bem interessante isso também. A gente teve um julgado, agora eu vou fazer um link, pessoal, assim, bem. Nem estava no nosso roteiro. Um link com a audiência de custódia, porque a gente teve um julgado do STF recentemente. O que aconteceu? O juiz, na audiência de custódia, vamos supor que hoje eu fiz uma audiência de custódia em que chegou uma pessoa que furtou uma barra de chocolate no mercado. E já na audiência de custódia, eu verifiquei e eu entendi, vamos supor que o Ministério Público, na audiência, entendeu que era atípico materialmente, a defesa concordou, eu reconheci isso na audiência de custódia. Então, eu já relaxei a prisão pela atipicidade material e determinei o arquivamento do procedimento. Só que nessa situação, nesse caso que ocorreu, os autos foram distribuídos para a vara. Era diferente o juiz que fazia a audiência de custódia, assim como é aqui no DF, para aquela vara que efetivamente iria analisar aquele caso. E aí, chegando na vara, o outro promotor entendeu de modo diverso, para você ver como é subjetivo. Né? Provavelmente não era uma situação tão clara de insignificância. Ele poderia ser reincidente, poderia ter ali qualificadoras e etc. Quando chegou para o órgão ministerial na vara, ele decidiu denunciar.
E aí a defesa impetrou HC, isso chegou no STF, a defesa falou, ué, mas o juiz já reconheceu a atipicidade. Sim, Aí o que, sim, que o STF falou? julgado ou não. Uhum. Aí o STF falou, não, essa decisão do juiz da custódia não faz coisa julgada material. Esse é um dos motivos que eu não reconheço mais na audiência de custódia. Assim, eu só solto, não coloco nenhuma condição quando eu verifico que há chances da insignificância, mas eu deixo para a vara verificar junto ao Ministério Público que lá vai atuar qual vai ser a posição adotada naquele caso. Então, tem esse julgado interessante também que vincula todos esses elementos de penal e processo penal que a gente pode aqui comentar. Foi muito legal essa lembrança que você fez, Lorena. Então, temos isso no informativo do STF. Tem uns 2 anos, mais ou menos, esse informativo. Mas avançando, então, outra pergunta que a gente teve, Michele, foi o furto famélico. Se aplica o princípio da insignificância no furto famélico? Eu acredito que não, Lorena, na verdade, porque o furto famélico vai se enquadrar na excludente de ilicitude, né? O tratamento penal que eu acredito mais adequado, e isso a doutrina também fala com bastante propriedade, o professor Rogério Sanches Cunha, por exemplo, que é estado de necessidade. Então, não estaríamos aí falando de insignificância, mas sim de estado de necessidade. Né? A consequência é a mesma, é uma absolvição, né, pela inexistência do crime, mas eu estaria no âmbito da ilicitude, não no âmbito da tipicidade. Perfeito. Falando de 2 súmulas agora, que são... Uma já é um entendimento até que a gente já conversou em outras lives, mas tem outra que é um pouco mais divergente. Primeiro, a súmula 582 do STJ, que fala a respeito das teorias da consumação, do delito de furto, né? E aí diz, consuma-se o crime de roubo, e aí também é adotado para o furto, com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, a súmula, apesar de citar expressamente o roubo, ela é aplicável ao delito de furto. Então, nós temos todas as teorias. Não sei se você quer fazer um resumo das teorias para o pessoal, Michele, só para... Acho que a gente falou dessa teoria na outra... Porque na live de roubo a gente falou tanto sobre isso, né? Exatamente. São 4 as teorias. Oi? Acho que travou agora. Oi, Lorena. Deu uma travada aqui. Oi, Michele. Não, porque na live de roubo a gente realmente conversou sobre todas, né? Todas as teorias. Foi, ele falou. Brevemente, resumindo brevemente, a teoria que se adota hoje de forma ampla nos tribunais é essa que está na súmula 582, que é a teoria chamada pela maior parte dos autores de teoria da amócio. Há quem a chame também de teoria da apreência, mas amócio me parece ser o nome mais corrente. E segundo essa teoria, uma vez que o agente inverte a posse, ou seja, tira da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que de forma muito breve, o crime já estará consumado. Então é só fazer a adaptação na súmula, tirar a violência ou grave ameaça, que faz-se a aplicação in literis para o crime de furto. Então esse é o momento consumativo. Não precisa ter posse mansa, pacífica e desvigiada, não precisa transportar a coisa para outro lugar, basta que inverta a posse, ainda que de forma muito breve, momentânea, ainda que tenha perseguição imediata, ainda que a coisa seja imediatamente recuperada, tudo isso a jurisprudência considera que já não é requisito para a consumação. A consumação se dá com a inversão da posse, ainda que por breve tempo. É prescindível, que é aquele peguinha de concurso. Isso é desnecessária, a posse mansa, pacífica e desvigiada. É prescindível, desnecessário. Eles sempre utilizam essas modificações, né? Necessário, desnecessário, imprescindível, prescindível, para tentar confundir na redação da súmula. E a segunda súmula que eu citei, essa a gente vê bastante na prática, sobretudo porque é muito comum furtos a estabelecimentos comerciais, em que há a vigilância, em que há monitoração pelo estabelecimento, principalmente supermercados, o que a gente recebe muito na prática de delitos de furto, que é a súmula 567, que após muita discussão, teve ali de forma pacífica a adoção do entendimento de que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de seguranças ali no estabelecimento comercial
por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, o que a gente vê muitas vezes é que há o sistema de vigilância, há o segurança espera ele sair do mercado com a res furtiva para então abordá-lo e aí chamar a polícia, prender em flagrante o agente pela prática de furto, né, Michele? Porque não dá para abordar dentro do estabelecimento comercial, vamos dizer assim, porque aquela pessoa poderia alegar que a qualquer momento ela iria ao caixa efetuar o pagamento da coisa, né? Então eles acabam aguardando este momento que a pessoa efetivamente saia do estabelecimento. E aí havia essa discussão, tá, mas por que a gente precisa aguardar sair? Exatamente por isso. Não dá para você imaginar que ele iria praticar o furto e abordar dentro do estabelecimento comercial, né? Mas teve tanta discussão a respeito disso, até hoje a Defensoria alega bastante isso na audiência de custódia, principalmente. Depois de algum tempo, eu deixei de trazer essa alegação por conta do entendimento simulado sobre tudo. Mas, de fato, traz uma certa perplexidade, algumas situações, né? O que acontece? Eu trabalhei numa região administrativa aqui de Brasília em que tinha vários hipermercados. Então, tinha dias que a pauta de audiência era só furto. A gente até falava, hoje é o hipermercado tal. Era só aquilo. E é interessante porque eles têm um sistema muito eficiente, né, de monitorar. As câmeras espalhadas e tem funcionários que também circulam entre os clientes. Então, existe lá aquela salinha do CFTV, que chama, ficam 2 ou 3 ali funcionários monitorando as câmeras o tempo inteiro e ao menor sinal que a pessoa está praticando alguma atitude suspeita, e aí tem diversos modus operandi, diversos. Aí tem até o pessoal que passa, parece que um papel alumínio dentro da sacola para que aquele alarme não acione. Tem o pessoal que começa a se vestir com as coisas ou põe junto ao corpo. Enfim, um monte de estratégias. E aí tem aqueles também que selecionam alguns bens para pagar e outros que não pagam, né? Então, aí, o que acontece? Quando ele vê o operador do CFTV, a atitude suspeita, ele já vai com zoom, assim, no sujeito. Eu vi vários desses. Aí eu falo, meu Deus, como é que, né? Realmente você pensa, como é que a pessoa vai consumar esse crime? Aí ele avisa, aqui com aqueles meios de comunicação, né, rádio, avisa o funcionário que circula lá do lado, fala, ó, pessoa tal, no corredor tal, com a roupa tal, atitude suspeita, e aí o funcionário já fica ali, só esperando a pessoa passar pelo caixa para abordar. Então, realmente, essa pessoa estava a todo tempo monitorada. Mas também, a todo tempo, ele podia desistir, ele podia deixar aquela coisa ali, não levar, ele podia optar por pagar, né? Então, é uma situação complicada. Eu sempre optei por pedir a desclassificação para a forma tentada. Quando eram coisas muito pequenas, a insignificância. Mas fato é que geralmente são condenados e são condenados no consumado, porque considera-se que preso no estacionamento do hipermercado já inverteu a posse. Então já estaria consumado o crime. Perfeito. Bom, vamos indo. O tempo está passando rápido, viu, Michele? A gente tá chegando no parágrafo primeiro só agora. Né? Porque tem muito exemplo, né? A gente fala de muito exemplo prático. Eu acho que o pessoal gosta de ouvir isso também. Claro, né? Não, eu acho prática, que. Né? Sim, sem dúvidas. A gente tem que dar exemplo. Eu acho que assim que o pessoal consegue lembrar de fato da situação. Sim. E parágrafo primeiro, então, vamos para o repouso noturno. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, lembrando, pessoal, aumenta-se de 1/3. É uma causa de aumento no furto. Então, a causa de aumento com um patamar fixo que vai ser adotada na terceira fase da dosimetria, tá bom? Então, só fazendo essa referência, essa vinculação com a sentença penal. E aí nós temos alguns entendimentos jurisprudenciais, né, Michele? O STF, uma das dúvidas que eu até citei no começo da live foi se haveria a possibilidade da adoção desse repouso noturno para um furto qualificado, por exemplo, porque como na topografia do 155
ele vem logo após o furto simples do caput, houve uma discussão se poderia se aplicar lá embaixo no parágrafo 4º, mas o entendimento pacífico do STJ é que aplica-se a qualquer modalidade de furto, seja simples ou seja qualificado. Outras dúvidas que vêm a respeito do repouso noturno é a questão do horário, a questão de ser ou não um estabelecimento comercial, da casa estar habitada ou não, se poderia-se ou não aplicar a majorante, a causa de aumento. E aí, nesse caso, Lorena, não existe um parâmetro fixo para definir. Este horário é repouso noturno. Isso vai depender, primeiro, da localização geográfica. Em alguns lugares escurece antes, em outros mais tarde. Condições também culturais. Nas grandes cidades, esse horário, por exemplo, que nós estamos, né, é comum que as pessoas ainda estejam ativas, né, 7, 8 da noite. Agora, numa zona rural, numa fazenda, num sítio, numa cidade de interior, as pessoas costumam se recolher mais cedo, né? Não tem tantas atividades noturnas. Então, isso tudo vai depender do contexto geográfico, se tem horário de verão ou não tem horário de verão, contexto cultural. Então, não há um parâmetro rigoroso para dizer este é horário de repouso noturno. É o horário em que as pessoas costumeiramente se recolhem para o descanso e que os bens estarão, consequentemente, mais desvigiados. Então, até o nascer do sol. E aí não tem dúvida, por exemplo, furto cometido 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, sempre vai ter o repouso noturno. Independentemente de ser praticado numa casa, no comércio, na via pública, na fazenda, na obra, qualquer lugar que seja. E a vítima não precisa estar repousando. Então, eu sempre brinco na aula. Você está lá de madrugada assistindo a sua videoaula e entra alguém na garagem da sua casa e leva a sua bicicleta. Você estava acordado, mas praticou durante o repouso noturno. Então, vai ser aplicada a majorante de 1/3. E é interessante, para cada um desses casos aí que você fala, eu vou ter um exemplo prático, Lorena. Não, eu estou adorando, eu estou adorando. Você pode... Eu tô adorando. A gente vai fazer uma parte 2, não se preocupa, porque não vai dar tempo da gente terminar essa live nunca, porque faltam 15 minutos. Então, nós teremos uma parte 2. Mas, Michele, o mais importante são os exemplos. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Tudo que tranquila. você falar de furto, eu vou ter um exemplo. Porque assessoria e furto, né? Então... Então, no caso do repouso noturno, eu lembro também que eu estava numa audiência e o furto tinha acontecido numa obra. Então, o rapaz ingressou na obra, ele pulou, ele escalou, era um muro baixo, mas tinha a qualificadora também, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele pegou, assim, uns rolos de fios e tal, umas coisas que não ultrapassavam, assim, 200, 300 reais. E era 7h15 da noite, em período de horário de verão. Então, assim, tava claro ainda, tava claro, não tava assim escuro, né? Aquele lusco-fusco, assim, aquele momento. E aí termina a audiência, a promotora pede a palavra. Ué, o que aconteceu, né? Ela vai pedir absolvição, aplicação da insignificância, né? Não, quero pedir a palavra para aditar a denúncia. Aí eu só olhei, eu sempre, né, a comunicação visual, né? Eu olhei assim para o juiz e falei, lá vem, aditar a denúncia. Até isso, né? A videoconferência vai perder a comunicação visual das partes. Durante a audiência presencial é outra coisa. Mas... Aí veio o aditamento. Aí eu falei, caramba, ela vai aditar para botar o repouso noturno 7h15 da noite. E foi isso. E aí, ela ditando o aditamento e a juíza só assim, ó. Respirando fundo. Aí chegou a minha vez de falar, eu falei. Eu falei, né, mexeu com a pessoa errada, agora eu vou falar também. E aí a magistrada rejeitou o aditamento, claro, então... Aí, olha, ou seja... vou rejeitar isso aqui, não sei o quê. E aí a gente teve assim meia hora mais de audiência para absolutamente nada. Então isso é sempre uma coisa que eu falo para os alunos. Falei, veja, né, se tem algum sentido. Qual que era o objetivo do legislador? Era proteger os bens enquanto está todo mundo dormindo. Se era 7h15 da noite, estava claro. As pessoas estavam em plena atividade.
não tem por que aplicar. Não faz sentido você só querer botar o aumento ali, porque, né? Então, umas coisas assim que realmente deixam a gente perplexa na atuação criminal, mas acontece. É. Então, 7h15, gente, não é reclamação, por favor, não É, é. não tem um horário fixo, mas 7h15 já está um pouco demais, né, Michelle? Passando para o furto privilegiado, acho que dá tempo da gente conversar sobre o parágrafo 2º, e acho que até o parágrafo 3º a gente deixa as qualificadoras para a semana que vem, acho melhor, porque são muitas, né? No Sim. furto privilegiado, então, no parágrafo 2º, nós temos, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz, então, pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. O parágrafo deixa claro que esses requisitos são cumulativos. Sim. Né? E uma coisa a gente não frisou, Michele, lá na questão do princípio da insignificância, a gente acabou deixando de falar da questão do valor, que eram os 10% geralmente utilizados, o 10% do valor do salário mínimo como para adoção, pelo menos esse critério um pouco mais objetivo no princípio da insignificância. Porque quando a gente faz a comparação com o pequeno valor do parágrafo 2º, aí nós temos a questão do salário mínimo, e aí, pessoal, cuidado, é o salário mínimo vigente à época dos fatos. Porque hoje nós podemos ter um patamar de salário mínimo, mas há 5 anos era um valor bem mais baixo. Então nós temos que considerar na conduta dele qual foi aquele valor, e geralmente tem a avaliação dos bens, seja direta ou indireta, para a constatação do valor dessa res furtiva, exatamente para ver se tem a questão do pequeno valor. E o critério do ser primário, aí um critério bem objetivo, de acordo com o artigo 64 e 65 do Código Penal, ele não ser reincidente. E aí, Michele, várias perguntas que chegaram, que aí dá para a gente conversar aqui, e aí, se aplica o privilégio no furto qualificado? É possível o furto qualificado privilegiado ou o furto privilegiado qualificado? E em quais hipóteses, né? Quais qualificadoras, ou se tem alguma que realmente não é possível? Sim. Então, Lorena, o furto privilegiado, o magistrado deve, uma vez atendidos os requisitos, entende-se que passa a ser um direito do acusado receber o privilégio, apesar do dispositivo falar que o magistrado pode, na verdade se entende que é um direito subjetivo. Então, se for primário, se a coisa subtraída tiver um valor inferior ou próximo de um salário mínimo vigente, é direito dele receber esse privilégio, né? E também nós vamos ter, sim, a possibilidade de coexistência do privilégio com as qualificadoras do furto, porque o privilégio tem índole subjetiva. A qualificadora, se tiver índole objetiva, o mesmo raciocínio que a gente faz lá para o homicídio privilegiado qualificado, vai ser compatível. Então, privilégio é compatível com qualificadora objetiva. No furto é muito tranquilo saber quais são as qualificadoras objetivas, porque todas são com uma única exceção, que é o abuso de confiança. Então, todas as qualificadoras do furto, chave falsa, destreza, escalada, utilização de explosivo, todas elas são objetivas, porque são materiais, são reais, isto é, elas se perfectibilizam ali no contexto fático, elas vão aparecer num laudo pericial, elas vão aparecer numa fotografia do crime. A única qualificadora do furto que é subjetiva é o abuso de confiança, porque o abuso de confiança guarda semelhança com a traição. Eu estou ali quebrando uma relação de confiança que eu mantinha com a pessoa. Então, é uma relação subjetiva que já existia. É o caso do furto do empregado de longa data, que tem a total confiança do seu empregador, que recebe pagamentos lá na empresa, paga boleto, recebe do boleto, tem acesso à movimentação financeira da empresa, tem acesso ao cofre, ao caixa, e passando por uma dificuldade financeira, ele resolve ir subtraindo pequenos valores ali do patrão, todo dia ele tira ali R$100, R$50, e lá pelas tantas ele subtraiu, por exemplo, R$1.000, o patrão descobre. E aí, vai ser possível aplicar o privilégio para ele? Ele abusou da confiança do patrão, né? Ele tinha total confiança, ele não era supervisionado, ele não era vigiado. E aí, vai ser possível o privilégio? E a resposta é não.
Não é possível privilégio, porque esta qualificadora, o abuso de confiança, é uma qualificadora de índole subjetiva. Isso cai direto em prova, Sim. direto. É porque a gente tem um entendimento simulado, né? Que é a súmula 511. Então, chove súmula em prova. E aí, a súmula 511 deixa clara essa necessidade da ordem objetiva da qualificadora. Então, tem lá, é possível o reconhecimento do privilégio previsto aqui no parágrafo 2º que nós estamos lendo, no caso de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade, que é o requisito legal, o pequeno valor, que é o requisito legal, e aí ele soma com a questão da qualificadora de ordem objetiva. E aí, no furto, como você falou, é bem fácil da gente lembrar, porque só vai ter uma exceção para vocês lembrarem para a prova, que vai ser a única hipótese do abuso de confiança para não aplicabilidade da causa de diminuição, né? Se for a causa de diminuição. Eu tenho uma dúvida para você, Michele, antes Eu tenho um exemplo. Ah, diga então. Diga. Não, tenho vários. Mas tem um que eu gosto de falar nas aulas, porque os alunos sempre guardam isso. Exemplo, né? A moça trabalhava no caixa de um hipermercado. Hoje é o dia do hipermercado. E aí, ela trabalhava no caixa e bem na frente do caixa dela tinha uma gôndola com sandálias femininas, né? E aí, só que essa moça trabalhando no caixa ali, ela era filmada, ela tinha um supervisor, ela tinha um gerente. Quando ela ia embora, eles têm uma praxe de legalidade duvidosa, de dar uma olhada nos pertences pessoais dos funcionários para ver se estão levando coisas, né? Então, essa moça, um determinado dia, ela resolveu pegar 2 pares de sandália ali da gôndola, botou embaixo do caixa dela. Isso ali tudo registrado, filmado e tal. Aí ela foi denunciada pelo furto com abuso de confiança, porque ela estaria subtraindo do empregador, do patrão, né? Porque ela trabalhava no mercado. E aí qual foi a tese de defesa que foi acatada pelo juízo? Que não houve abuso de confiança nesse caso, porque, embora ela fosse empregada, ela não tinha nenhuma relação especial com esse empregador. Ela não tinha nenhum privilégio, digamos assim. Ela era vigiada, tinha câmera, ela era o tempo inteiro fiscalizada, havia conferência do caixa, quando ela saía as coisas dela eram inspecionadas, ela sequer conhecia, né, o proprietário ali do mercado, os sócios, o dono, não havia nada de especial na relação dela que pudesse dizer, né, ela está traindo uma confiança que lhe foi especialmente depositada. Então esse eu acho um exemplo bem bacana de dar, porque é preciso que haja uma comprovação dessa relação de confiança. A mesma coisa a diarista. Imagine a diarista que vai pela primeira vez na sua casa. Aí você fala assim, fulano, olha, você não vai limpar aqui esse cômodo, você não vai ter acesso a esse local, você vai ficar restrita aqui à cozinha, à área de serviço e à sala. O quarto você não pode entrar, tá? Também aviso que tem câmeras aqui na nossa casa e blá, blá, blá. E aí você esquece um anel seu num canto lá da casa. E essa diarista vai lá e pega. Denúncia, furto qualificado pelo abuso de confiança. Mas qual era a confiança? Se você disse que ela não podia entrar no cômodo, se você disse que ela estava sendo filmada. Se é a primeira vez que ela foi na casa. Era a primeira vez que ela foi na sua casa. Então, são situações que a gente tem que analisar. Não é só a relação de emprego, assim, a relação de trabalho que vai definir o abuso de confiança. Isso eu acho importante e, se eu não me engano, já caiu em prova. Não é só o fato de ter uma relação de emprego que já vai atrair o abuso de confiança. Agora, se é uma pessoa que estava trabalhando na sua casa há muito tempo, que você confiava plenamente a limpeza da sua casa toda sem restrição alguma, ela tinha acesso a tudo, a todos os cômodos, armários, gavetas. Você dava a chave para ela entrar em casa porque você saía para o trabalho antes. Ela ia na sua casa limpar enquanto você estava viajando. Aí tem abuso de confiança, claro. Sim. Essas circunstâncias fáticas terão que estar todas ali narradas pelo Ministério Público e comprovadas depois, né, para devidamente comprovar a qualificadora. Michele, antes da gente terminar, faltam 3 minutinhos. A dúvida que eu ia tirar com você é como que a Defensoria Pública pede a aplicação desse furto privilegiado? Porque nós temos 3 possibilidades, né? É uma substituição da pena de natureza de reclusão por uma de detenção, ou a causa de diminuição, lá na terceira fase da dosimetria, de 1 a 2/3, ou a substituição da pena de reclusão por uma pena de multa. E eu digo isso porque, para quem me assiste e quer concurso da magistratura, teve uma vez uma prova do TJ de São Paulo,
que lá tem várias peculiaridades na fase de sentença. E o examinador entendia, e isso a gente explicava, ele entendia que como a pena de multa é a mais favorável das três, deveria-se necessariamente substituir pela pena de multa, em que pese nós saibamos que ela não tem aplicabilidade na prática. Então, muitos não aplicam a multa porque sabem que não vai ter reprimenda nenhuma. E aí acabam adotando a causa de diminuição. Então, eu queria saber se na sua prática, por exemplo, você já pede direto a causa de diminuição, ou se você não fala nada em alegações finais, ou se você recorre para tentar alguma outra... A gente faz os pedidos subsidiários, né, Lorena? A gente traz o pedido principal, por exemplo, substituição pela pena de multa, mas também tem aquela questão que a maior parte dos réus da defensoria são hipossuficientes, e num segundo pedido subsidiário subsequente pela diminuição da pena e substituição da reclusão pela detenção. Então a gente faz porque propriamente aqui no TJDFT eu nunca vi substituindo pela multa, exatamente pela impossibilidade de pagamento. Eu sempre vi adotando mesmo a causa de diminuição, como se fosse direto, assim, todo mundo já aplica a causa de diminuição. Não há nem muito essa discussão, assim. E na verdade possível. Sim. Se não houver nenhuma justificativa plausível, que a redução tem que ser no máximo. Para ser diferente da fração máxima, tem que fundamentar. Isso, perfeito. Aí a diminuição de 2/3, ou se vai aplicar algo em prejuízo a ele, que então fundamente essa adoção de um patamar menor de redução. Isso. Perfeito, a gente tem 1 minuto. Eu acho que eu nem vou entrar nos próximos parágrafos, porque não vai dar tempo da gente ler, explicar e exemplificar. Então é melhor a gente já deixar para a semana que vem. Então, pessoal, olha, eu já desconfiava, porque o tamanho do nosso roteiro é muito grande a parte de furto. Então, pessoal, na semana que vem, na quinta que vem, 8h30, a gente já tem um tema, que vai ser a parte 2, que nós vamos conversar sobre o parágrafo 3º e seguintes do 155, tá, Michele? A gente já fica combinada, então. Combinadíssimo. Né? E é isso, então. Se quiser falar com o pessoal, despedir, pra gente já ir encerrando. Só agradecer todo mundo. Obrigada aí pelos recados carinhosos que a gente sempre recebe, pela audiência de todos vocês. A gente gosta muito disso, né? De conversar, de trocar essas ideias. E hoje eu me empolguei nos exemplos. Se vocês tiverem achado exagerado, eu diminuo na próxima. Não, eu achei ótimo. A gente pode fazer uma parte 3, não tem problema, se não dermos os exemplos. Tá, Michele? Ai, gente, obrigada, então. Obrigada. Foi ótimo. O pessoal participou bastante também. A gente conseguiu tirar, pelo menos, as dúvidas desses pontos iniciais que a gente conversou. Eu sabia que tinha muita dúvida no princípio da insignificância. A gente acabou ficando bastante tempo na adoção da bagatela. E aí, pessoal, então a gente continua na semana que vem no furto de energia elétrica, no furto qualificado e no furto de coisa comum, para a gente trabalhar de forma bem detalhada, a gente não precisar correr com a nossa live também. Tá bom? Obrigada, Michele. A gente vai conversando. Isso. E até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.